Sementinha da Palavra Kids. Hoje, vamos fazer uma viagem especial pelo livro de Levítico. Vamos aprender sobre as leis e os rituais que Deus deu ao povo de Israel. Preparem-se para uma aventura cheia de sabedoria e ensinamentos. Capítulo 1. Os sacrifícios. No primeiro capítulo, Deus fala sobre os sacrifícios. Os israelitas ofereciam animais a Deus como uma forma de agradecer e pedir perdão. Era um momento muito especial de comunhão com Deus. Capítulo 2. As ofertas de cereais. No segundo capítulo, aprendemos sobre as ofertas de cereais. Era uma forma de agradecer a Deus pelas colheitas e pedir sua bênção. Capítulo 3. As ofertas de paz. No terceiro capítulo, Deus fala sobre as ofertas de paz. Era um momento de celebração e alegria, onde as pessoas compartilhavam uma refeição especial com Deus. Capítulo 4. O sacrifício pelo pecado. No quarto capítulo, aprendemos sobre o sacrifício pelo pecado. Quando alguém cometia um erro, oferecia um sacrifício para pedir perdão a Deus. Capítulo 5. O sacrifício pela culpa. No quinto capítulo, Deus fala sobre o sacrifício pela culpa. Era uma forma de reparar um erro e pedir perdão. Capítulo 6. As leis dos sacerdotes. No sexto capítulo, aprendemos sobre as leis dos sacerdotes. Eles tinham um papel muito importante, cuidando dos sacrifícios e ensinando o povo. Capítulo 7. As leis das ofertas. No sétimo capítulo, Deus fala sobre as leis das ofertas. Cada oferta tinha um propósito especial e era feita com muito cuidado. Capítulo 8. A consagração dos sacerdotes. No oitavo capítulo, aprendemos sobre a consagração dos sacerdotes. Era um momento muito especial, onde os sacerdotes eram dedicados a Deus. Capítulo 9. O início do serviço dos sacerdotes. No nono capítulo, os sacerdotes começam seu serviço. Eles realizavam os sacrifícios e ensinavam o povo sobre as leis de Deus. Capítulo 10. A morte de Nadab e Abiú. No 10º capítulo, aprendemos sobre a morte de Nadab e Abiú. Eles desobedeceram a Deus e sofreram as consequências. Capítulo 11. Os animais puros e impuros. No 11º capítulo, Deus fala sobre os animais puros e impuros. Era importante saber quais animais podiam ser comidos e quais não podiam. Capítulo 12. A purificação após o parto. No 12º capítulo, aprendemos sobre a purificação após o parto. Era um momento de purificação e agradecimento a Deus. Capítulo 13. As leis das doenças de pele. No 13º capítulo, Deus fala sobre as leis das doenças de pele. Era importante cuidar da saúde e evitar a propagação de doenças. Capítulo 14. A purificação das doenças de pele. No 14º capítulo, aprendemos sobre a purificação das doenças de pele. Era um momento de cura e purificação. Capítulo 15. As leis das impurezas corporais. No 15º capítulo, Deus fala sobre as leis das impurezas corporais. Era importante manter a pureza e a saúde. Capítulo 16. O dia da expiação. No 16º capítulo, aprendemos sobre o dia da expiação. Era um dia muito especial de perdão e purificação. Capítulo 17. As leis dos sacrifícios. No 17º capítulo, Deus fala sobre as leis dos sacrifícios. Era importante seguir as regras para agradar a Deus. Capítulo 18. As leis da moralidade. No 18º capítulo, aprendemos sobre as leis da moralidade. Era importante viver de acordo com os princípios de Deus. Capítulo 19. As leis da santidade. No 19º capítulo, Deus fala sobre as leis da santidade. Era importante ser santo e puro diante de Deus. Capítulo 20. As penas para os pecados. No 20º capítulo, aprendemos sobre as penas para os pecados. Era importante obedecer a Deus para evitar as consequências. Capítulo 21. As leis dos sacerdotes. No 21º capítulo, Deus fala sobre as leis dos sacerdotes. Eles tinham regras especiais para serem santos diante de Deus.
Capítulo 22. As leis das ofertas dos sacerdotes. No 22º capítulo, aprendemos sobre as leis das ofertas dos sacerdotes. Era importante seguir as regras para agradar a Deus. Capítulo 23. As festas de Israel. No 23º capítulo, Deus fala sobre as festas de Israel. Eram momentos especiais de celebração e adoração. Capítulo 24. As leis do tabernáculo. No 24º capítulo, aprendemos sobre as leis do tabernáculo. Era o lugar sagrado onde Deus habitava. Capítulo 25. O ano do jubileu. No 25º capítulo, Deus fala sobre o ano do jubileu. Era um ano especial de liberdade e perdão. Capítulo 26. As bênçãos e maldições. No 26º capítulo, aprendemos sobre as bênçãos e maldições. Deus prometeu bênçãos para os obedientes e maldições para os desobedientes. Capítulo 27. As leis dos votos. No 27º capítulo, Deus fala sobre as leis dos votos. Era importante cumprir as promessas feitas a Deus. E assim, terminamos nossa viagem pelo livro de Levítico. Aprendemos sobre as leis e os rituais que Deus deu ao povo de Israel. Lembre-se de sempre obedecer a Deus e viver de acordo com seus ensinamentos. Até a próxima aventura. Sementinha da Palavra Kids. Gostou? Inscreva-se em nosso canal.